Chega ao fim, depois de 4 temporadas, a aclamada Sex Education, um dos maiores sucessos da Netflix em uma temporada final que dividiu os fãs. Foi um bom final ou esse foi mais um caso daquele síndrome do que importa é a jornada? Vamos lá, vamos fazer a nossa terapia série maníaca e conversar sobre o final de Sex Education. Muito se falou sobre os supostos erros e acertos desses últimos episódios. Eu já sei o que eu achei desse final. A questão é saber o que você achou. Podemos começar a falar sobre esse final usando como um ponto de partida uma frase que é dita no último episódio da série. Na cena, o professor de Maeve diz pra ela: "É difícil ver vocês no início." E era mesmo, né? Vocês já pararam pra lembrar onde estavam esses personagens quando a primeira temporada começou? Vamos lá, né? O Otis tinha um monte de questões com a própria sexualidade, mas seguindo a linha do Casa de Ferreiro, Espeta de Pau, ele não se resolvia, mas começou uma clínica informal na escola para resolver os problemas dos outros. Eu leio muito no Twitter, ouço muito por aí, como Otis avança pouco na trama e como mantém intactas suas características até o fim. Não discordo muito disso não, viu? Mas eu acho importante reforçar que o Otis é para a série uma espécie de instituição, tá ligado? Ele mantém a evolução do que está acontecendo em volta conectada diretamente à razão pela qual a série é feita. Bom, eu acredito que alguns aqui já devem ter assistido Sex and the City, ou você já ouviu falar de Sex and the City. Mas mesmo quem nunca viu, vai ser capaz de entender o que eu vou dizer. Em Sex and the City, a protagonista era uma colunista sexual chamada Carrie Bradshaw. E ela passava o tempo todo observando as aventuras das amigas e usando tudo como material para sua coluna. A gente nunca via um parente dela, um pedaço do passado. Ela não tinha mãe, pai, irmãos. Era como se a Carrie fosse uma extensão da cidade. O Otis funciona em Sex Education mais ou menos dessa maneira. E aquela jaqueta das linhas horizontais que ele nunca tira é a forma que a série encontrou de manter o personagem como a pilastra emocional da história. Ele é a bússola para onde a gente sempre olha quando vai atrás da ideia que começou tudo isso. Aí a gente vê a jaqueta e pensa: opa, tô em casa. Tá confortável. Porém, o Otis também teve a sua ruptura para ser o curandeiro da mente humana e ele precisou saber onde estavam as próprias feridas. E vou falar pra vocês, isso eu acho muito legal. E a Maeve? A Maeve era uma menina genial, que nem sabia que era genial. Ela vivia naquele trailer com a mãe, não tinha nenhuma perspectiva de futuro, mas escondia a esperança que, lá no fundo, ela valesse mais do que a vida mostrava pra ela que ela valia. E dá pra notar que a Maeve foi escrita com o cuidado de ser realista, obscurecida por conta daquele passado difícil de dor e abandono. Mas a vida dela não era a vida de oportunidades, e como ela duvidava de si mesma, ela eventualmente se sabotava. Cara, o Eric é outro que teve um início muito difícil. Ele se permitiu uma relação nada saudável com o Adam, mas tanto um quanto o outro trilhava um caminho de aceitação. Cada um na sua trilha, mas com o mesmo resultado. E puxando aqui na minha mente de série maníaco, parece ser notória e recorrente esse tipo de relação nas séries em que um cara não assumido não se entende bem com seus desejos e pode acabar convertendo tudo isso em violência gratuita. O Adam poderia ser facilmente um desses caras. Bom, eu acho que por um tempo ele até foi. Só que no meio do caminho dele tinha um Eric. E o Eric, como foi dito nessa temporada final, foi feito brilhante nessa maneira para que os outros pudessem ver na escuridão. O Eric é um jovem extravagante, com um senso fashion, que não passa desapercebido e ele não se esquiva da vida. E eu acho que uma das coisas mais legais de Sex Education é que o melhor amigo dele é o Otis, um cara sério e nada extravagante. Pelo contrário, ele é bem coxa. A beleza disso tudo está justamente na maneira como o roteiro nunca coloca sobre isso, sobre essa amizade, uma lupa de problematização. É natural para os personagens, para todos à volta, que aquela amizade exista e se fortaleça. As diferenças às vezes aparecem, mas elas não são o foco, elas são o detalhe. Isso sem falar em Amy, né, que era a namorada do Adam, uma das garotas populares da escola, enquanto Jackson era o namorado da Maeve e tinha ataques de pânico por conta da pressão familiar. O início, para onde olhamos aqui do presente, importa muito, porque é ele que vai fazer essa temporada final ter sentido. Sabe por quê? Porque todas essas histórias têm uma grande coisa em comum. Nelas reside a incapacidade de fazer uma coisa que pode parecer simples, mas que para um adolescente pode ser um pesadelo: falar.
hablar. E qual é o princípio básico da psicanálise? Que você fale. Vocês entendem como é genial que existe um Otis para ser o desbravador dos medos e inseguranças daqueles jovens? E depois de 3 temporadas falando, chegou a hora de ver para onde tanto autoconhecimento vai nos levar. Aproveitando que começamos voltando ao passado, vocês lembram como era a escola lá de Mordale? Escura, sombria, cheia de problemas. Era uma ogiva de comportamentos detestáveis. E o que seria o oposto completo disso? Uma escola alegre, colorida, onde todo mundo se sente ajustado e confiante. Praticamente Bambu Luar. Mas sabe qual é o problema? O problema é que esse tipo de faculdade, isso não existe. A faculdade dessa temporada final foi uma escolha, digamos, muito interessante. Pra mim ficou claro que essa faculdade foi criada para trabalhar o conceito de positividade tóxica, que é nada mais do que a prática de proibir emoções negativas, pautando tudo o que acontece por uma ótica otimista. Ou seja, ninguém tem o direito de sofrer, de reclamar, muito menos de fazer fofoca. Todo mundo só sorri, repete frases feitas e age com superficialidade. E qual é a tendência para quem tem bom senso? Ficar que nem a Ruby, torcendo o nariz pra tudo, achando que tudo aquilo ali é uma grande palhaçada. É evidente que a temporada deixou a desejar na hora de explorar algumas questões, mas também eu acho que a nossa rejeição era um resultado pretendido pelos roteiristas. Vamos combinar, todo mundo sabe, nenhum extremo é seguro, nem pro mal e nem pro bem. Outra coisa que podemos combinar, os novos personagens não ajudaram muito, mas eles também foram construídos em cima da ideia de que não falar te condena. A Abby, por exemplo, prefere colocar fogo no tapete do que falar que não suporta aquele bafo de alho do namorado. Essa premissa tá tão presente que temos até uma personagem com deficiência auditiva que precisa literalmente que olhem pra ela enquanto estão falando. A questão é, né, o que eu fico me perguntando, numa última temporada, valeria investir tanto em novos enredos? Por outro lado, as narrativas centrais até que se desenvolveram bem. Afinal de contas, foram anos de muita busca pelo diálogo e pela liberação de emoções contidas. Tem exemplo maior disso do que tudo que aconteceu com a família Groff? Pega aí uma cena do Adam, do pai dele, da mãe dele, dentro da casa lá na primeira temporada. Ninguém se comunicava, os sentimentos que eles tinham uns pelos outros eram omitidos o tempo todo. Pra mim, o Adam talvez seja um dos personagens mais complexos e bem construídos da história das séries adolescentes. A cada passo que ele conseguia dar para se aceitar, ia deixando ele mais afetuoso e mais carismático. Mas foi mais especial ainda ver a série tentando fazer a mesma coisa com o pai dele. Através do esforço para falar, para dar uma voz a sentimentos contidos, a família inteira foi restabelecida. Cara, aquilo foi lindo demais. Será que ainda tem alguma parte dos fãs que torcia para que o Adam e o Eric se entendessem? Eles até que se entenderam, mas não como casal. E assim, cara, eu amo o Eric. Pra mim, ele é o melhor personagem de toda a série. Mas ele teve uma narrativa bem truncada nessa última temporada. O entendimento da própria comunidade era importante pro Eric, mas questões religiosas não eram a base da sua trajetória até agora. Existia sim um aspecto cultural sendo trabalhado, mas eu sinto que esse estreitamento para a questão religiosa foi tirado ali da cartola no último segundo. De fato, apesar do Cal ser um personagem importantíssimo, eu acho que a narrativa da fuga e do encontro com Eric também foi um pouco, digamos, emergencial. Foi uma encomenda de clímax que chegou meio tarde, assim, no finalzinho da temporada. Vocês viram como a Jean piorou muito mais seu estado emocional quando passou a ignorar que estava vivendo sérios problemas após o nascimento do bebê? Aquela trama da irmã maluquinha, cara, aquilo é outro clássico da série Steam. Mas serviu pra gente ter uma cena super emocionante quando a irmã maluquinha, diz pra Jean: eu queria muito que tivéssemos tido uma mãe como você. Puta, você dá pra ver nos olhos da Jean, né, como ela gostou de ter ouvido aquilo. Quem também aprendeu a falar foi a Amy. Mano, tem personagem mais adorável nesse mundo do que a Amy. Ela transborda carisma de toda e qualquer cena. Foi tão especial ver ela entendendo e superando o trauma através da arte. Ainda que a personagem tivesse dificuldades de verbalizar os sentimentos, ela encontrou na manifestação artística, ali tirando as fotos, uma outra espécie de diálogo consigo mesma.
Foi uma manobra genial do roteiro e uma ótima maneira também de continuar aproveitando o Isaac, que é outro excelente personagem. Essas contradições entre falar e sentir, entre viver e sobreviver, entre realizar e superar o trauma, são grande parte da força dessa série. Por isso mesmo, a escolha da canção do U2, With or Without You, pra tocar no funeral da mãe da Maeve foi tão adequada. A gente quer e não quer, espera e não espera, não vive sem e não vive com, mas só existe uma maneira de seguir em frente: deixar o passado para trás. A Jean e o Oates tiveram que deixar a traição e o abandono para trás. A Maeve teve que deixar a miséria emocional materna para trás. O Adam teve que deixar o ódio para trás. O Jackson teve que deixar o medo para trás. A Amy teve que deixar o abuso para trás. E é assim que os próximos passos passam a ser menos doloridos. Eu só não sei se aquele final agridoce, super melancólico, em que nenhuma cena explode de alegria, é condizente com o espírito da série. Sabe o que eu me lembro quando eu penso nas primeiras temporadas de Sex Education? Eu me lembro de sorrir, de me divertir, de estar assistindo a uma comédia. Por algum motivo, Sex Education optou por ser muito trágica na sua conclusão. O Oates e a Maeve também tiveram que deixar o romance pra trás, porque o êxito estava em respeitar os sonhos que sonharam antes de se encontrarem naquele colégio. E de qualquer forma, quem sabe o que nos espera? Quando o episódio termina, ao som de mais uma bela canção dos Beatles, a câmera se afasta pela janela do Oates e é como se estivesse dizendo: o que tiver que ser, será. E assim terminou essa joia de série chamada Sex Education. Uma das produções mais inteligentes do universo adolescente que eu já assisti na minha vida. Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer como os personagens da série e vamos conversar. Me conta aqui nos comentários o que você achou dessa conclusão e qual é a sua nota pra série. Minha nota para a quarta e última temporada de Sex Education, 3,5 estrelas. Beijo, não se esquece de comentar, deixar like e se inscrever aqui no canal, tá bom? Esse é só um dos vídeos maravilhosos que tem por aí. Tem muito mais coisa chegando por aí, tá bom? Tchau.